Olá, eu sou Breno Farias da Silva e essa é a minha apresentação para o Laboratório de Ideias do Educomp 2024. Esse trabalho é intitulado Abordagem para a Seleção de Exemplos Trabalhados para Engenharia de Software do domínio de sistemas distribuídos. E para o entendimento completo do nosso trabalho, alguns conceitos eles precisam ser definidos. O primeiro é sobre o conceito de exemplo trabalhado, que é muito bem definido por Robert Hutchinson, que é definido como um trabalho cognitivo experimental que tem o intuito de fornecer uma solução que seja ideal, mais próxima ao praticável para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento acerca de um tema. A aplicação de exemplos trabalhados na engenharia de software já foi estudada e esses estudos eles concluíram que os alunos tiveram um maior grau de engajamento nas aulas, por consequência, maior retenção, porque os exemplos trabalhados são expostos, eles diminuem a carga cognitiva e são representativos do mundo real. E outro conceito importante a ser definido é o que é um sistema distribuído. Um sistema distribuído é muito bem definido por Andrew Tannenbaum como um conjunto de computadores independentes que vai se apresentar aos seus usuários como um sistema único e coerente. E quando você junta a engenharia de software com os sistemas distribuídos para a criação, então, de um exemplo trabalhado, o exemplo trabalhado ele vai visar fornecer substrato para que os alunos aprendam como os sistemas distribuídos lidam com certos desafios que são extremamente característicos deles. Por exemplo, questão de consistência, disponibilidade, concorrência, heterogeneidade, tolerância a falhas, entre muitos outros. Então, um exemplo trabalhado, ele acaba sendo uma fonte muito valiosa para a qualidade do ensino. Bom, então o nosso método consiste em desenvolver uma heurística baseada em métricas. Essas métricas são métricas da engenharia de software, que têm que ser selecionadas de modo a permitir que a gente avalie a evolução da qualidade do código ao longo do tempo. Essa qualidade são questões como design do código, coesão, acoplamento, complexidade, de modo que a aplicação dessa heurística ela nos dê uma lista de códigos que tiveram melhorias significativas e esses códigos são candidatos para a criação de um exemplo trabalhado. Com relação aos nossos repositórios de sistemas distribuídos, nós temos o Zookeeper e o Apache Kafka, que são repositórios extensamente utilizados no mercado de trabalho, são mantidos até hoje, estão disponibilizados no GitHub, pois são repositórios open source. Com relação às ferramentas, nós temos o PyDriller, que permite a gente percorrer a árvore de commits no repositório. Para cada commit, executamos o CK para gerar o valor das métricas naquele estado do código. E nós temos também o Refactoring Miner, que é capaz de identificar padrões de refatorações em commits específicos ou em um repositório inteiro. Então, com relação aos nossos resultados, foi criada e disponibilizada no GitHub a ferramenta Worked Example Miner, que integra as três ferramentas citadas no método, de modo a permitir, então, a geração e análise das métricas para cada estado dos repositórios selecionados. Com isso, então, são gerados arquivos CSV, que têm descrições estatísticas, questão de estado inicial, final, mínima, máxima, média, mediana, terceiro quartil, para cada métrica selecionada por nós. Com esse histórico gerado a partir desses CSVs, são geradas regressões lineares, que são arquivos, PNGs, que evidenciam as tendências para as classes ou métodos dos repositórios selecionados. Então, dos padrões de refatorações identificados pelo Refactoring Miner, nós temos interesse pelos citados aí na tela, em que eles refletem melhorias na qualidade do desenho do código, ou seja, eles acabam por promover questões como manutenção, reutilização e modularização do software. Da análise dos nossos resultados, ela é realizada manualmente, de forma exploratória, para a gente poder entender a evolução da qualidade do código e a pertinência com relação aos tópicos desses sistemas distribuídos. E a presente análise ela indica a classe follower do quórum do Zookeeper como uma candidata para a criação de um exemplo trabalhado. E isso se deve por alguns motivos. O primeiro dele é que o Refactoring Miner ele identificou uma refatoração do tipo Pull-up Method, em que duas subclasses ela tinham um método comum e esse método foi movido para uma superclasse. E isso você reduz a redundância, a duplicidade de código e você melhora a manutenção do seu software. Além disso, com relação às métricas de software, o CBO, que mede o número de dependências que uma classe tem, ele apresenta um comportamento decrescente na regressão linear. Idealmente, em um design de software bem estruturado, a gente busca minimizar o acoplamento da classe para promover manutenção, modularidade e reutilização do código. Então, como contribuições do nosso trabalho, nós temos as métricas que buscam refletir melhorias na qualidade do código, as refatorações que permitem a gente identificar melhorias na qualidade do desenho do código e a geração de metadados e visualizações para auxiliar na identificação e seleção de alterações de código candidatas para a criação do exemplo trabalhado. E para trabalhos futuros, nós temos então a aplicação dessa metodologia para uma variedade maior de repositórios, além da integração de métricas dinâmicas para você analisar o comportamento do software. Como contribuições, então, nós temos que a abordagem ela propõe contribuir para a seleção de exemplos trabalhados para sistemas distribuídos. Então, chegamos ao fim da apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato pelos e-mails informados na tela. Obrigado.